Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar da avaliação de risco ambiental e biomarcadores. Primeiro, as etapas de avaliação de risco ambiental. Você tem a identificação do perigo, é outro termo utilizado para sinônimo de ameaça. A avaliação da dose e resposta, a avaliação da exposição e a caracterização do risco. A gente está falando aqui de riscos mais no sentido de biológicos, tá bom? Identificação do perigo. Identificação do contaminante primário, ou seja, aquele oriundo da fonte de contaminação suspeito de representar riscos ao ambiente e à saúde humana. Descrição dos tipos de toxicidade apresentados pelo agente contaminante. Exemplo, carcinogenicidade, neurotoxicidade, teratogenicidade, etc. Descrição dos meios de comunicação, a água, o ar, o solo, a biota. Segunda fase, a avaliação da dose e resposta. Então, é uma caracterização entre a dose administrada ou recebida de uma ou mais substância e a incidência de um dado efeito deletério significativo no ambiente ou numa população exposta a essas substâncias. Seria o risco bioquímico, né? Também entra a questão química. Então, qual é a dose mínima que ela causa um dano significativo, né? Essa questão da dose ela é importante. Dizem que a diferença do remédio para o veneno está na dose. Então, há duas grandes grandezas utilizadas na análise de risco. A chamada NOAEL, que é do inglês, No Observed Adverse Effects Level. Então, nível de efeito não observável, que é o valor limite resultante da relação dose e resposta que não apresenta efeito adverso observáveis ao homem e ao organismo exposto. Com esses dados, estudos epidemiológicos podem ser completados. Então, é aquele limite lá que abaixo dele ou acima dele, dependendo do que for, geralmente é abaixo, né? De qual for o indicador, o biomarcador, ele não causa dano. Você tem que passar aquele limite lá para causar um dano. Ou o LOEL, então, Low Observed Adverse Efeito Leve. Então, efeito baixo, nível de efeito adverso observado para baixo. Então, a dose mais baixa que um contaminante químico ou estressor ambiental pode causar efeito adverso observável ao ecossistema e ao homem. Então, seria essa dose menor. A diferença aqui desses dois indicadores. Um é limite e outro vai para a dose mínima. O critério adotado pelo EPA, a Agência Ambiental dos Estados Unidos, na avaliação da toxicidade sistêmica, é a dose de referência, chamada RFD, Reference Dose, causada pela divisão do NOAEL por fatores de incerteza da ordem de 1 a 10 mil. Então, depende aí de qual indicador está falando. Uns tem mais certeza do que o outro. Dependendo da incerteza, você vai diminuir esse limite aqui do NOAEL por indicador. Se for um indicador muito incerto, ele vai ser dividido aqui por 10 mil, tá? Então, vai estar muito abaixo desse NOAEL. O valor de certeza a ser aplicado depende da natureza do efeito tóxico, da adequabilidade dos valores utilizados na obtenção do NOAEL e das variações interespécie e interindividual. Então, uma coisa que pode ser mais, como eu posso dizer, mais tóxica ao homem, pode ser menos ao cachorro, ao cavalo, outro animal, ao boi. Então, isso varia também de indivíduo para indivíduo, de espécie para espécie. Entre a própria espécie humana pode ser diferente provavelmente vai ser diferente para bebês, para idosos e para pessoas adultas. Ou para pessoas que têm aí outras complicações devido a problemas de saúde. Então, normalmente utiliza um valor igual a 100 para variações interindividuais, na ausência de estudo dessa magnitude. Então, se não tiver aqui estudo, vai se utilizar o 100. Pode-se incluir uma avaliação das variações das respostas, como, por exemplo, da suscetibilidade entre jovens e idosos. Aquela questão que eu falei da variação interespécie, tá?
A avaliação da exposição consiste no estudo do contato do organismo com agente físico-químico. A exposição é esse contato. A exposição é determinada pela medida ou estimativa de um agente químico no meio e pela sua capacidade de incorporar no organismo, a biota, o homem, durante um determinado período. Muito se falou dessa questão com relação ao coronavírus. Então, quanto tempo o coronavírus ele sobrevive em determinado local? Como é que as pessoas se expõem ao coronavírus com máscara, sem máscara, com o álcool gel na mão? Então, isso está vendo no atual momento, tá? Que eu estou gravando esse vídeo. No caso da exposição humana, as principais vias de contaminação são pelo pulmão, olha lá o vírus, coronavírus, a pele e o trato gastrointestinal. A pele, porque o coronavírus é quando você toca numa superfície com vírus e depois leva a mão à sua boca, ao seu nariz. Uma análise de incerteza deve ser adicionada, sempre, pois toda exposição deve considerar múltiplos cenários de exposição, incluindo os reais, atuais, e aqueles hipotéticos e os conservativos. Então você tem que ser muito conservador no sentido de cauteloso quando a gente está falando de riscos à saúde. Assim como os grupos mais sensíveis de dada população, grupos mais vulneráveis, de modo a proteger o maior número de indivíduos expostos. Caracterização do risco é a quarta etapa. Então, dentro dela se emprega outras 3 etapas, como se fossem subetapas. E apresenta de forma sucinta, a expressão do risco qualitativo, pela avaliação da toxicidade da substância e por meio de resultados quantitativos da exposição para qualquer perigo associado ao agente de interesse. Então, permite evidenciar a relação entre os efeitos ecológicos e os efeitos da saúde humana resultantes da exposição. É quando você vai buscar, acho que ele considerou sucinta. Sucinta seria aqui, né? Então, corrija seu próprio professor. Por fim, em todo o processo de avaliação de riscos, principalmente na avaliação da exposição, é fundamental a definição de indicadores, dos quais se destacam, aqui eu vou até colocar em vermelho, os biomarcadores. Tá? Então, é indispensável você ter indicador para avaliação de risco, você poder quantificar o risco e, particularmente, os biomarcadores, os indicadores biológicos são importantíssimos. Biomarcadores é um indicador biológico que demonstra o efeito resultante da exposição a um estressor, que pode ser explicada como o caso adaptativo, não patogênico ou com uma alteração de um caso funcional, dependendo da toxicinética e do mecanismo de ação do estressor. Então, existem biomarcadores moleculares, celulares e ao nível do indivíduo. A gente pode falar de biomarcadores no organismo, por exemplo, uma célula do nosso organismo, se está se deteriorando, pode ser um biomarcador de uma determinada doença, ou mesmo a nível intramolecular, tá bom? Quem é da biologia entende mais, mas também biomarcadores a nível ecológico. Você tem aí, eu sempre dou esse exemplo, quando eu ia lá em Belém, no Parque do Tinga, eu via a borboleta azul, coisa que não existia na cidade. A borboleta azul é um biomarcador de um ambiente ecologicamente equilibrado. Quando eu era criança, lá na rua de casa tinha, lá em Belém, né, essas borboletas. Depois elas sumiram, chegou o asfalto e chegou o desenvolvimento, entre aspas. Então, as 2 características mais importantes dos biomarcadores são: permitem identificar as interações que ocorrem entre os contaminantes e os agentes vivos, permitem a mensuração de efeitos subletais, possibilitando pôr em prática ações remediadoras ou, melhor ainda, ações preventivas. Então, o biomarcador ele é importante, ele é uma resposta muito mais rápida do que você fazer teste de ensaio e muito mais barato também do ponto de vista aí de prevenção de risco. Olha só as vantagens dos biomarcadores: detectar precocemente a existência de contaminação por substâncias tóxicas biologicamente significativas. Seria aqui, ó. Tóxicas, tá?
identificar espécies ou populações em risco de contaminação, avaliar a magnitude da contaminação, determinar o grau de severidade dos efeitos causados pelos contaminantes. Então, para tudo isso aqui ele serve. E os tipos de biomarcadores são basicamente 3 tipos. Olha, biomarcadores de exposição, de efeito e de susceptibilidade. De exposição ou de dose interna. Identifica o perigo, associa respostas com o resultado clínico do indivíduo e a probabilidade de diagnosticar doenças, confirma e avalia os indivíduos e a população expostas a substâncias químicas, associa a exposição externa com a dosimetria interna. Biomarcadores de efeito, documenta alterações pré-clínicas ou efeitos adversos à saúde, elucidados pela exposição externa e pela absorção de um químico. E biomarcadores de suscetibilidade, elucidam o grau de resposta da exposição apresentada pelo indivíduo. Então, aqui está mais relacionado à resposta. Tá? Aqui são alterações pré-químicas e aqui a exposição, essa associação aqui das doses externas e internas no indivíduo. Enfim, né? ainda não mostra o efeito, só mostra uma possível aí, doença a nível de indivíduo, tá? Ou a nível ecossistêmico, algum problema ambiental, mas ainda não vai mostrar o dano propriamente dito. São esses dois que vão mostrar o dano. É como se eu falei lá da borboleta. A borboleta seria um biomarcador de exposição. Agora, lá da rua, que ela foi colocado asfalto, e aí o solo foi impermeabilizado, o aumento das inundações lá no bairro onde eu morava já é como seria, não é um biomarcador, né? Mas é como se fosse um marcador aí dos efeitos e dos danos, já seriam as consequências dessas inundações, ali as pessoas perdendo seus bens materiais, por exemplo. Então aqui as principais referências dessa aula, o Aquino e o Sanches.